mentir nem brincar com esse amigo numa hora dessas. Ele não é nenhum bobo, né? Eu disse, olha, eu acho que vai acontecer com você o que eu acho que aconteceu com... Enfim, eu tinha acabado de ficar viúva pela segunda vez, com o Celso e o Hélio, né? Eu acho que vai ser uma fulguração, uma intuição maravilhosa, e você vai entender tudo o que a gente passa a vida inteira tentando entender aqui, escrevendo e se atormentando. E aí ele pensou e depois ele disse assim, e se não for assim? Eu digo, olha, Caio, se não for assim, se depois dessa vida complicada a gente chegar lá do outro lado e tiver um velho chato com fita métrica medindo erros e acertos e nos ameaçando com castigo, aí nós dois vamos virar uns diabos bem perversos e fazer bastante maldade nesse mundo. Aí ele deu uma risada gostosa assim, e foi a última vez que eu falei com ele. E eu realmente acredito que alguma coisa continua. Você pode chamar alma, espírito, energia, né? Agora, isso é uma crença pessoal minha. Eu acredito, na verdade, que nós estamos mergulhados no mistério. Talvez esse seja o grande tema sobre o qual eu escrevo sempre. Existe uma coisa transcendente, eu acredito. Existe uma coisa de mistério, que para mim é o que também dá uma grande beleza à vida, né? Eu acredito no mágico. A minha neta de 6 anos, para quem eu contei as histórias que depois se transformaram num livro chamado Histórias de Bruxa Boa, de vez em quando ela diz, vovó, bruxa existe? Fada existe? Eu digo, para quem acredita existe. Né? Eu penso assim, para quem acredita existe. E como é que você quer ser lembrada como escritora daqui a um tempo? Eu gostaria de ser lembrada como fazendo uma literatura de denúncia, né? Não denúncia no sentido político, ou talvez até social, mas no sentido humano existencial, né? Denúncia de valores podres e hipócritas na nossa vida pessoal, nas nossas relações amorosas, sobretudo na nossa vida familiar, né? Eu dou um valor extraordinário à família, por isso todos os meus romances são de famílias destroçadas, né? Tipo assim, procura não ser assim na tua família, né? E eu acho que, para mim, família é aquele grupo de pessoas, ou uma pessoa às vezes, né? Ou duas, não interessa. Onde, mesmo se não me compreendem, ou mesmo se me reprovam, eu sou aceita, amada e respeitada. Então isso para mim é um conceito de família, né? Eu dou um extremo valor a isso. E eu gostaria de ser um dia vista como uma pessoa que fez uma literatura muito engajada no drama existencial. Era só isso, obrigada. Boa noite, como é que você chama? Giana, Pode perguntar. você já pensou em fazer outro livro infantil? Eu já pensei, na verdade eu tenho 2 ou 3 historinhas penduradas, talvez fazer um Bruxas 2, mas eu primeiro estou sem tempo, né? Se me dissesse hoje qual é meu sonho de consumo, é ficar quieta, não viajar tanto, não dar tanta entrevista, não dar tanta palestra. Eu não estou conseguindo administrar muito direito isso. Uma historinha seria, por exemplo, quando um dia essa minha neta, que agora está com 6 anos, chegou para mim e disse, por que é que eu não tenho vovô? Porque tanto o avô dela, da minha parte, como o avô, que era o marido da outra avó, morreram há muitos anos. Então ela não tem avô. Né? E aí eu falei um pouco com ela sobre a questão da morte, como tudo na vida se transforma, a natureza também, as árvores. De maneira que talvez seja uma coisa bonita escrever uma história bonita para uma criança falando sobre a passagem da vida. Mas eu também quero fazer histórias divertidas, né? Mas está mais adiante. Uma continuação, um Bruxas 2, talvez. Eu me diverti muito fazendo isso. Obrigado. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, Tainá. Primeiramente, eu queria falar que eu gosto muito das suas poesias e que eu me identifico muito com elas. Obrigada. E como você se sente com esse poder de tocar a alma das pessoas? Nas suas palavras. É uma pergunta complicada. Como é que eu me sinto? Não é um poder, eu acho que é um... Na verdade,
Eu acho que o artista é muito pouco importante. O que importa é a obra que ele faz e isso que ele desperta nas pessoas. O mais importante não sou eu, é o leitor. O que o leitor sente, o que ele vai recriar para si. Né? Isso que é o mais importante. Eu não acho que seja um poder, eu acho que é o meu jeito, é o meu trabalho, é o meu jeito de fazer as coisas, é a minha alegria, é o meu prazer. Que bom que eu posso partilhar com pessoas. Um pouco me assusta isso, porque é muita gente, né? E eu acho que as pessoas pensam, veem em mim, esperam de mim uma coisa que na verdade eu não sou assim. Uma pessoa com os problemas todos resolvidos, uma pessoa sábia, uma pessoa que tem coisas para ensinar. E quando é bem exatamente o contrário. Não sou uma mulher corajosa, eu sou uma pessoa muito medrosa, só que se eu acho que é certo, eu vou e faço. Faço morrendo de medo, mas vou e faço. Então, às vezes, quando falam assim, a senhora é maravilhosa, a senhora é isso, que emoção de olhar para a senhora, eu sempre tenho a sensação, essa não sou eu de verdade, né? Essa não sou eu de verdade. Agora, eu acho muito emocionante que tantas pessoas saiam, por exemplo, da sua casa e venham por causa de livro, né? Ontem era segunda-feira em Belo Horizonte, parece que tinha mais de 1000 pessoas por causa de livro. Então, isso é uma coisa muito legal de trabalhar, né? Eu acho que existe uma cumplicidade entre o leitor e o escritor, né? E uma espécie, assim, para usar um termo meio besta, mas uma globalização dos desejos, dos medos, das emoções, dos sonhos, né? Uma coisa comum. Isso é muito bonito, isso é muito bom. E como nasceu a poesia em você? Desde sempre, né? Eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de palavras, eu sempre gostei de livros. A minha casa tinha muito livro, né? A minha cama de criança era embutida no meio de prateleiras. E eu tinha muita insônia, eu era uma criança muito medrosa, muito assustada, né? E minha mãe, claro, queria que a certa hora apagasse a luz, parar de ler, né? Então eu botava um pano assim debaixo da fresta para ela não enxergar a luz e acendia a minha lâmpadazinha de cabeceira e ficava lendo às vezes a noite inteira. Os livros eram meus grandes amigos. E eu acho que quem quiser entender isso um pouco, é bom ler um livro meu chamado Mar de Dentro. É um livro, está na editora Record, é um livro que eu escrevi acho que uns 3, 4 anos, não me lembro. Mar de Dentro é um dos poucos livros pessoais, são memórias da minha infância, né, que era uma infância muito poética também, né? Uma criança muito assustada, questionando muita coisa. Mas no Mar de Dentro, quando eu comecei a trabalhar minhas memórias de infância, eu vi que realmente eu sempre vivia assim, uma espécie de um clima um pouco de sonho, de magia, né? Eu nunca tenho bem certeza qual é a linha entre a realidade e o sonho. Eu acho que isso que faz que a gente seja humano, né? Obrigada. Se você não deu, lê. Lê você. Aí o público vai fazer um julgamento. Eu depois dessa. Você que determina qual, né? Esse aqui eu gosto. Esse é divertido. Foi combinado. Daqui não. Receita de casa. Uma casa deve ter varandas para sonhar, cantos para chorar, quartos para os segredos e a ambivalência. Um amor precisa espaço para voar, liberdade para querer ficar, alegria e algum desassossego contra o tédio. Não se esqueçam os danos a cobrir, o medo de partir e o dom de surpreender, que é a sua essência. Vou ler um outro chamado Ônus, depois vou parar. Eu estou começando a descobrir uma novidade, aos 66 anos começando a gostar de ler poesia. Não, ela pediu para eu convidar alguém para ler, de jeito nenhum. Né? Vamos chamar